Maravilhosa, povo de Deus que tem sede da palavra de Deus. Estou assim muito feliz porque eu estou vendo que as pessoas estão com sede mesmo, como tem aumentado as visualizações dos meus vídeos. E uma coisa que eu digo que antes de eu aceitar, eu aceitei, confessei Jesus com 13 anos, e Deus me mostrava que eu ia pregar para o mundo inteiro. Eu achava que eu ia ter que ir embora, mas agora eu vejo que através das tecnologias nós alcançamos o mundo inteiro, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos entrar aqui. Eu amo esse capítulo de Atos. É muito bom mesmo. E antes de entrarmos no capítulo, em Atos capítulo 8, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, gente. O comentário é mega importante. Você pode estar evangelizando através do comentário. E ouça o vídeo todo, gente. Tá muito lindo. Nossa, aqui, ontem nós lemos o capítulo 7, né? O capítulo 7 encerra com Estevão sendo apedrejado e fazendo a oração, pedindo a Deus para não cobrar deles esse pecado. E uma coisa que me chamou mais atenção aqui, ele falou assim: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E depois disso ele morreu, porque muitas pedras, né? E enquanto eles atiravam essas pedras, Estevão chamava Jesus. E eu quero pegar uma parte aqui. Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele quer nos encher do Espírito Santo de Deus. E o Senhor, enquanto ele gritava, pedindo ao Senhor que não cobrasse deles esse pecado, eles jogaram algo de Estevão, as suas vestes aos pés de Saulo. Olha a preparação de Deus, né? E aqui, gente, no capítulo 8, fala que Saulo persegue com muito ódio a igreja. E aí vem aí o evangelho em Samaria. Eles foram até Samaria. Samaria também era Israel de Deus, mas eles separaram, né? Dividiu em Reino do Norte, Reino do Sul. E a capital de Samaria, ela se tornou mais idólatra que a capital, que Samaria era a capital de Israel, e eles se tornaram muito mais idólatras do que a idolatria começou lá com Jeroboão. E depois Filipe que era um alto funcionário da Etiópia, que tinha sede da palavra, mas não estava entendendo nada. Gente, é muito lindo esse capítulo 8. O capítulo 8 começa assim, vou estar comentando no linguajar do adolescente. Saulo persegue a igreja. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da morte dele. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa arrastando homens e mulheres e os jogavam na cadeia, porque de Saulo destilava ódio pelos cristãos. Aí o evangelho, Deus permite que o evangelho seja pregado em Samaria. Samaria era a capital de Israel, né? E aqueles dias tinha sido espalhado, anunciava o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com muita atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados, e assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. E ali morava um homem chamado Simão,
que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria lá em Samaria, ele era feiticeiro, entre os samaritanos, e os havia deixado muito admirado. Esse feiticeiro ficou muito admirado com os sinais e maravilhas que esses discípulos estavam fazendo ali, e deixou ele muito admirado, esse feiticeiro. E entre os samaritanos, né, ele havia deixado muitos admirados. E ele se fazia parte ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os humildes, estavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrado com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe. E a respeito da boa notícia do reino e a respeito de Jesus Cristo, foram batizados também os homens como as mulheres. Eles tinham medo de Simão o feiticeiro, mas o Espírito Santo, através daqueles discípulos, foram constrangidos e eles foram batizados. O próprio Simão também creu, mesmo sendo feiticeiro, ele acreditou. Ele creu, e depois de ser batizado, ele foi batizado. Depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, ficava reparando Filipe. Olha para você ver, um feiticeiro que Samaria tinha medo também batizou. Depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados com a água. Havia se batizado em nome do Senhor Jesus com a água, né? Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo de Deus. Simão viu que quando os apóstolos puseram as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso Simão ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essas pessoas receberão o Espírito Santo. Ele queria comprar o ex-feiticeiro que havia sido batizado, né, batizado nas águas, pelo que eu estou entendendo aqui. Agora ele queria pagar para receber o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo de Deus. E Simão viu que quando os apóstolos... aí eu já li. Então ele falou assim: quero que vocês me deem também esse poder, assim como quando eu puser as mãos sobre alguém, que essas pessoas receberão o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: o que Deus manda você, o que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se e deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção, porque ele aqui estava com má intenção. E vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. As pessoas sentem inveja daquelas pessoas que são usadas poderosamente por Deus. Aí Simão disse a Pedro e João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho e muitos povoados,
em muitos povoados de Samaria. Olha que bênção, glorificado seja Deus. Gente, e aí entra Filipe na história. Filipe e o alto funcionário da Etiópia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronta-se e vá para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho, sabe? Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia. E Filipe, o alto funcionário da Etiópia, né? E Filipe foi por esse caminho. No caminho, ele viu o alto funcionário da Etiópia, que era esse eunuco, que estava voltando para seu país. Este homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, mas na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe essa carruagem. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo, então, em alta voz, né? Aí perguntou: o Senhor entende o que você está lendo? Aí ele falou: como posso entender se não tem quem me explique? Então convidou Filipe para subir. Ele convidou Filipe para subir e sentar-se com ele à carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. E ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando? Falando isso? É dele mesmo ou de outro? Eu não estou entendendo, porque esse alto funcionário da Etiópia, ele não estava lendo o livro de Isaías, mas ele não estava entendendo. E então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Ei, vamos anunciar a boa notícia a respeito de Jesus? Jesus está voltando, ainda dá tempo de nós pregarmos o evangelho. E enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Se o Senhor crer de todo o coração, claro que pode. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem e os dois entraram na água. E Filipe batizou aquele eunuco importante da Etiópia. Ele batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. É que Deus maravilhoso, né? Oh, glória. Aleluia. Nossa, é muito forte. E o Espírito do Senhor, né, levou, quando ele estava saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu Filipe indo embora. Não viu Filipe mais. Porém, continuou a sua viagem cheio de alegria, porque ele achou alguém que explicasse as escrituras para ele. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por toda a cidade até chegar a Cesareia. Gente, o Senhor Jesus quer que nós cumprimos, né? O
o ide de Jesus, ide pregar e batizar em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo batizará com fogo e nós vamos batizar com água. Em nome de Jesus. Esse capítulo é muito forte. Deus é muito tremendo. Que você possa receber o Espírito Santo de Deus, receber esse sobrenatural de Deus e que Deus possa derramar sobre você a unção da cura, a unção de ganhar vidas para Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus pelo capítulo 8. Este é o capítulo 8. Deixe seu comentário a respeito, em nome de Jesus.